Então, lembro novamente aos participantes que essa última roda de conversa será gravada, né, e o conteúdo, o vídeo, será disponibilizado em plataformas de compartilhamento de vídeo, no YouTube da Colicem, né, no canal da Colicem no YouTube, e eventualmente até em outro canal, outra plataforma. Tá? Muito bem. Então, essa última roda de conversas, a quinta roda de conversas, ela tem a presença da professora Flávia Maria Teixeira dos Santos, da professora Andréa Dalcini, da professora Luciane Bresciani e da professora Caroline Pacielite, que são docentes da URGS, trabalham com estágios, e a ideia é que sejam construídas reflexões sobre o futuro dos estágios das licenciaturas, diante de todas as reflexões que foram feitas, tá? E diante também da experiência da larga experiência em estágios dessas docentes, tá certo? Que são experiências múltiplas. Então, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. A ideia é que pelo menos cada uma das participantes tenha 10 minutos de fala, até 10 minutos de fala, e depois a gente possa dar andamento a uma conversa, a um debate, enfim, a um diálogo final em relação ao que foi apresentado, em relação ao evento comum. Então, pela ordem, eu passo a palavra à professora Margarete, vai me acompanhar aqui na mediação do debate, e pela ordem, então, eu passo a palavra para a professora Flávia Maria Teixeira dos Santos. Acho que eu estou entrando. Sim. Tá Seja certo. bem-vinda. Fique à vontade. Então, deixa eu aceitar essa câmera aqui, que está meio torta. Mas melhorou, eu acho. Isso aí. Bem, boa então... noite, bem-vinda novamente. Boa noite, Gláucia. Boa noite a todos e a todas, aos estudantes, aos professores, a todos que passaram essa tarde, longa tarde, né? Eu estive em alguns momentos eu saí, mas eu acho que foi uma tarde e noite muito promissoras em termos das possibilidades de discussão e das possibilidades de reflexão. Também para a gente pensar o que fazer a partir de agora, né? O que reformar a partir das vivências que foram estabelecidas, o que manter das vivências estabelecidas. Eu imagino que nesse momento agora de férias, que nós vamos ter uma pausa de um mês, e já pensando na preparação das nossas disciplinas do semestre que vem, a gente vai estar fervilhando de ideias para pensar como lidar com isso. Eu quero agradecer o convite da Colicem para estar conversando um pouco sobre a experiência que eu vivenciei e pensando um pouco sobre o futuro dos estágios, das licenciaturas, e aí eu optei por falar um pouco das coisas que estão mais me angustiando, talvez me mobilizando, não angustiando, né? Acho que é mais mobilização do que angústia. E aí a gente pode pensar em contextos de pandemia e em contextos de pós-pandemia ou situações onde nós vamos ter momentos híbridos, né? Em que a gente esteja, assim, em sala de aula, em que a gente precise voltar para casa. Eu acho que a gente não sabe, a bola de cristal não está funcionando muito bem para ninguém nesses momentos, né? A gente está vivendo realmente uma crise na nossa geração e talvez até na geração anterior sem precedentes, e eu acho que é difícil fazer muitas perspectivas futuras. Mas tem duas coisas que, se a gente for viver no estado de enclausuramento constante ou não, me parecem que estão urgindo, assim. A primeira delas, na minha opinião, é a perspectiva da resolução do CNE, do CP, número 2, de 20/12 de 2019, que estabelece as diretrizes curriculares para a formação inicial de professores da educação básica. Esse documento, ele
passa a vigorar, ou seja, ele começa, e todas as universidades devem estar com suas normativas e regulamentações organizadas até dezembro de 2021. Então, nós temos 12 meses, a princípio, né, para nos organizar em termos da oferta de licenciaturas com cargas horárias e ajustes para a Base Nacional Comum Curricular. Em termos de alterações da normativa de 2015, a gente já tem algumas pessoas comentando, já tem artigos de pesquisa colocados, a gente já tem algumas reflexões, e mesmo que a gente seja muito crítico em relação à base, não vai adiantar muito a gente ser crítico se a gente tem que se adequar a uma base legal. Eu sou bem prática e eu penso assim, o que a gente pode fazer, ou o que nós podemos pensar em termos de formação de professores, considerando que a Base Nacional Comum Curricular é o currículo que está estabelecido e que as novas diretrizes da formação de professores está toda calcada na perspectiva da base, né? Para nós, professores da área de ciências, e aí eu posso elencar alguns elementos da base, né? Se a gente pega o documento, a gente vai aqueles 3 eixos que estão no artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º, que diz das competências específicas em relação à dimensão do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. Eu acho que nós temos muita coisa que pensar, porque nós temos que pensar tanto em conhecimentos como práticas e engajamentos, se numa situação de pandemia, bastante diversos. E eu acho que foi bem interessante esse fechamento que foi dado, porque nós temos focado muito sobre as ferramentas de aprendizagem que a gente pode lançar mão, a gente tem focado um pouco sobre as nossas interações sociais nos ambientes virtuais. Eu acho que há outros aspectos que a gente tem tocado menos. Por exemplo, da questão da profissionalização, né? Ou, vamos chamar assim, dos aspectos políticos da formação docente, em vista de uma situação de pandemia, em que o professor tem trabalhado pelo menos 50% a 70% a mais do que ele já trabalhava em termos usuais, né? Não só pelo processo de aprendizagem das ferramentas, mas também de lidar com esse novo universo. Para mim, talvez, o maior problema em relação às novas diretrizes curriculares que vão passar, já estão valendo desde dezembro do ano passado e que devem ser implementadas até dezembro de 2021, voltei a dizer isso, porque essas datas para mim são importantes para nós pensarmos como nós vamos fazer isso, diz respeito exatamente à questão da estruturação curricular dos cursos e a alguns aspectos que dizem respeito à questão dos fundamentos pedagógicos, né? A mim é muito caro, por exemplo, que toda a base esteja focada na resolução de problemas, toda a base na área de ensino de ciências esteja focada num conjunto de conhecimentos que, infelizmente, a gente ainda não tem dado muito conta de formar os professores com essas características em termos de fundamentos pedagógicos. Eu acho que uma coisa que nós temos que pensar, e isso para mim tem sido bastante difícil em termos de pensar futuros e pensar qual é o contexto futuro, como que nós vamos implementar essa nova diretriz para a formação de professores, o que ela nos favorece, o que ela nos dificulta e como que a gente vai transformar isso no nosso cotidiano. Concomitantemente à reformulação curricular, nós temos uma outra alteração importante que também que deve estar em funcionamento a partir de dezembro do ano que vem, que é a curricularização da extensão. A gente não tem discutido muito, a URGS está em discussão, com todos os eventos que nós sofremos este ano, essa discussão não avançou tanto a ponto da gente estar com tudo plenamente definido em termos de CEP, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar isso também, né?
pensar na discussão um pouco mais dentro do Corlicem e dentro de outras instâncias sobre a questão da curricularização da extensão e o que, em certa medida, isso favorece ou dificulta o nosso trabalho ou a nossa forma de olhar para esse trabalho. Eu acho que a gente não tem só uma crise de saúde, uma crise sanitária. A gente tem também uma crise política que gerou um conjunto de transformações em termos de legislação que vai reverberar num conjunto de ações distintas que nós vamos ter que adotar, porque a gente tem, sim, que responder para a sociedade ao que a lei determinou que nós façamos. Por um lado, uma readequação curricular, focada na Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, e, por outro, a curricularização da extensão. Um pouco também focada nessas preocupações, nesse semestre, os meus 2 orientandos que apresentaram os trabalhos de estágio falaram um pouco dessa vivência de estar num grupo de formação de professores, como professores, não só como assistentes, cursistas, mas como professores que planejaram atividades, que conduziram atividades essas que envolviam o uso de ferramentas, mas também envolveram uma coisa que, para mim, parece que vai se tornar ainda mais eminente nos próximos semestres, que é o fato de que não basta eu continuar dando as minhas aulas como eu as dava, aulas gravadas, sejam elas no formato podcasts, seja ela no formato audiovisual. Mas é preciso tentar criar formas de interação entre os próprios estudantes. Se a gente não vai abandonar os nossos princípios construtivistas, e se a gente não vai abandonar os nossos caros preceitos mais teóricos, que sejam eles vigotskianos, que sejam bakhtinianos, ou seja, que seja tanto do discurso que a gente constrói, quanto das interações que a gente promove, nós temos que pensar em como é que, metodologicamente, a nossa formação, a formação que vai ser construída em tempos vindouros, esteja mais articulada com os preceitos, certo? Com esses preceitos de dialogicidade, que é uma coisa que, infelizmente, das aulas que eu assisti, eu vi muito pouco, né? Não dos grupos. Os grupos aqui eu vi que tentaram estruturar estratégias mais articuladas em termos de grupos de trabalho, em termos de atividades que promovam a interação entre as pessoas, e não só um trabalho de gravação de uma aula de vídeo a partir de um conjunto de demonstrações. Eu acho que a própria internet já está repleta desse tipo de materiais, inclusive, muito bem preparados, feitos sob direção, né, com luz apropriada, com toda uma estrutura de produção que, infelizmente, nós, professores, às vezes não temos como dar nossas aulas. Então, eu acho que esse conjunto de aspectos, tentando responder à provocação da pergunta dessa mesa, qual é o futuro dos estágios. Eu acho que pensar nos estudos dos estágios nesse momento é a gente pensar um pouco sobre que bases legais a gente está sustentado nesse momento, né? Eu acho que a gente já passou o primeiro semestre remoto apagando os incêndios, então eu acho que a gente já consegue, nesse segundo semestre remoto, identificar quais são as prioridades neste momento? São os ajustes curriculares, reestruturação para inclusão da extensão, para a extensão enquanto curricularizada dentro da URGS, e como é que nós podemos avançar com o uso das ferramentas e passar a usar as ferramentas, mas numa situação de aprendizagem que não seja monolítica, que não seja centrada no professor, mas que permita aquilo que a gente apregou há tantos anos, que é a ideia do construtivismo. Eu não sei quanto tempo eu falei, eu acho que eu falei os 10 minutos, são essas as provocações que eu queria trazer, porque são provocações mesmo, né? Que eu acho que a gente pode começar o debate a partir delas. Muito obrigada pela audiência e pela paciência. Obrigado, Flávia. Falou dentro dos 10 minutos. Eu passo, então, a palavra para a professora Andréia Dalcida.
E vem. Ok. Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda. Boa noite a todos, todas. Fui provocada, então, pela questão, né, que estágios e pensar um pouco o futuro, mas eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade de pensar o futuro, considerando que o presente ele é extremamente intenso, né, está sendo extremamente intenso e eu estou numa vibe de cada dia é um dia, né? E hoje, como fechamento, inclusive, dessa atividade extremamente importante, eu pensei em algo um pouco mais leve, né, para a gente fechar e discutir algumas ideias que me ocorreram e provocá-los para fazer uma experiência, né, uma experiência visual matemática. Então, eu vou compartilhar aqui meu PowerPoint, se eu conseguir, né? Vou ver como é que faz isso aqui direito, porque quem sabe fazer é os meus orientandos. Eu não sei. Espera aí. O que eu fiz errado aqui já? Aqui. Acho que agora vai dar. Tem apresentação aqui. Vocês enxergam? Sim. Tá. Então, a minha provocação é nesse sentido, da gente fazer uma experiência visual matemática, tá? Aí eu começo por aqui. O que foi esse período de estágio, né? O que foi esse momento que a gente está vivendo? O que é esse momento que a gente está vivenciando? E para isso eu vou fazer uso das imagens do Escher, né? Então, eu vou trazer algumas imagens aqui com algumas ideias para provocar, para pensar presente e futuro, tá? Então, a primeira questão é: tudo está de ponta cabeça, dentro e fora, e ao mesmo tempo no seu lugar, né? Que é um pouco isso que a gente está vivendo, né? Nós estamos todos continuando fazendo todas as nossas coisas, redobradas, estressados, cansados, os alunos também exauridos, mas estamos fazendo e, ao mesmo tempo, tudo de ponta cabeça. Nesse período de pandemia, de estágios, a gente aprendeu a trabalhar, a andar, a produzir, a planejar, a executar, a avaliar, sem sair do lugar. Então, me lembra muito essa imagem do Escher, né, da fita de Moebius, e dessas imagens do que a gente chama na matemática do problema dos nós, que é um problema da álgebra, onde conceitos da topologia vão se atravessando e mostram essa imagem onde a gente anda, e não sai do lugar, porque a gente volta sempre para o mesmo lugar e não consegue sair desse círculo. Por outro lado, a gente deseja fervorosamente sair correndo para a rua, para qualquer lugar, encontrar outras pessoas, de preferência sem rosto, sem narizes, simplesmente correr, né? E essa imagem do Escher, eu olho para ela e eu me vejo um pouco nessa situação e vejo muitos outros também tentando correr desesperadamente para a rua. E é nesse momento também que a gente enxerga o que há de melhor e de pior nas pessoas. Então, essa imagem do Escher, onde o olho, lá no fundo, a caveira, ela me mostra um pouco isso. E as pessoas, o que tem de bom, o que tem de ruim, se mostrando, se revelando, e a morte à espreita sempre por conta dessa doença que levou muitos dos nossos queridos, inclusive meu pai. A gente oscila entre anjos e demônios, a gente vive medos, angústias, esperanças, alegrias, perdas, descobertas. O desconhecido na escola, o desconhecido na internet, porque mesmo fazendo parte desse mundo tecnológico, tendo N recursos, quais usar, como usar, que momento usar, com que essa turma de aluno que eu não tenho retorno, como diz a Alessandra, que a gente prepara vídeo, eles não respondem, que a gente passa horas preparando material e parece que ninguém nos escuta, e ao mesmo tempo uma criatividade enorme aparecendo de todos os lados, alunos criando coisas, recursos sendo mobilizados, ideias aparecendo a todo momento, e a gente fica ali transbordando e oscilando entre essa relação entre
anjos e demônios. Então, essa criatividade que ela nasce, que ela vem para fora nesses momentos de crise, ela me chamou muito a atenção ao longo dos estágios, e essa é uma das permanências. Eu acho que daqui para frente isso vai ser uma marca dos nossos estagiários, dos nossos estágios, esse modo de olhar e de criar coisas. Não que antes não se fizesse, se fazia, mas eu acho que agora isso foi tão intenso nesse ano, essa necessidade da gente sair de si mesmo, de ir para outros lugares, para as outras áreas, de dialogar com outras tecnologias, de aprender outras tecnologias para depois voltar. Mas voltar para onde, né? Voltar para o que era? Voltar para aquela sala de aula convencional, voltar para a nossa tabela de horários de orientação de estágio, nos finais de tarde, todo mundo no seu horário, bonitinhos? Não, eu acho muito pouco provável que isso aconteça, né? Eu acho que a gente está em outro lugar agora. A escola está em outro lugar, que não é mais o mesmo. O tempo, a dinâmica do tempo, ela é outra. A relação tempo, espaço, trabalho, ela se modificou. Então, não adianta querer fazer esse movimento que os pássaros fazem no período de migração, de voltar para o mesmo lugar. Não vai voltar. Acho que a gente até pode ter uma tendência a querer que volte, até para dar uma certa segurança, mas a gente não vai conseguir voltar, eu não acredito nisso. A tecnologia, ela impregnou de um tal jeito a nossa vida e a nossa sala de aula, seja presencial ou virtual, que vai ser muito difícil de desconsiderar isso e voltar para o velho quadro giz, né? Eu acho que tem coisas que vão ficar. O WhatsApp, o grupo do WhatsApp, a flexibilidade nos horários, inclusive de orientação, coisa que antes eu, pelo menos, era extremamente rigorosa. Já estou repensando as possibilidades de orientação em casos, né, mais pontuais, assim, de manter essas práticas de orientação à distância, quando preciso, de acompanhamento, de gravação, de aulas online. Acho que tudo isso mudou a nossa forma, inclusive, de olhar para o campo, né, e as possibilidades de estágio. Essa tecnologia, ela criou uma simbiose com a gente. Ao mesmo tempo, ela criou uma barreira muito grande de exclusão, que a gente percebe isso efetivamente na sala de aula, porque ao mesmo tempo que a gente não fica sem o celular, a gente, ao mesmo tempo, não tem acesso à internet, e o Classroom não chega para todo mundo, os alunos mostram uma carência, uma dificuldade muito grande de inserção nessa tecnologia, que não é só uma questão de acesso, mas é também de domínio, porque eles até às vezes têm acesso, mas eles não dominam, eles não sabem trabalhar na internet, eles não mexem com as ferramentas, eles mais copiam e reproduzem do que produzem, e aí tem um desafio para o nosso estágio no futuro, que é como trabalhar as tecnologias de uma forma que os alunos aprendam com tecnologia, né? E não simplesmente a tecnologia como uma ferramenta. E isso impactou e vai impactar muito daqui para frente, cada vez mais, entendo eu, no nosso planejamento. Não só no planejamento dos estágios como um todo, mas principalmente nas práticas docentes dos nossos estagiários e das escolas. Acho que o planejamento, como o Lídia agora mesmo falou, a Alessandra falou, isso foi evidenciado por vários dos meus orientandos. O planejamento voltou a ter um peso que me parece que ele tinha perdido nos últimos tempos. Não tem como não planejar numa situação como essa, não tem como não dar um peso e um valor para o planejamento. Ele é uma prática pedagógica, ele tem que ser encarado como uma prática pedagógica. O professor não está dando aula só quando ele está lá em sala de aula. Isso agora está transbordando, assim, as pessoas estão revendo, estão flexibilizando, estão adaptando, estão criando. Então, em termos de planejamento, eu entendo que os estágios também vão sofrer influência, e aí, nesse aspecto, positivas a partir dessa situação da pandemia agora. Em síntese, a gente vive um momento total de desconstrução e reconstrução de nós mesmos, das nossas práticas, da nossa sala de aula, da nossa casa, da nossa família, e essa desconstrução de conceitos. Aí eu trouxe para fechar essa imagem do Escher, do cubo, que é uma coisa extremamente rígida, né, diferente do... Né, ele é uma figura rígida, uma figura bem definida, e que está com nós lá desde a época dos gregos, e que agora, simplesmente, que cubo é esse? Né?
antes de dizer assim, cada um no seu quadrado, eu vou dizer cada um no seu cubo, mas que cubo? É o cubo lá dos gregos ou é o cubo do Escher? Esse cubo que a gente olha, os lados se cruzam, ele não vai, eu estou dentro, eu estou fora, que cubo é esse? Onde é que eu me coloco? Quem sou eu? E isso tudo me leva a pensar também que os estágios, mais do que nunca, num tempo futuro próximo, precisa e exige que a gente exercite a colaboração, exercite o encontro com o outro, com os outros estagiários, com os meus colegas que orientam estágio, com a escola, a universidade com ela mesma, esse encontro com o outro diferente, que trabalha junto, que discute junto, que pode até discordar e deve discordar, mas que tem que, de algum modo, se colocar nessa relação de encontro. Por fim, eu que chamo a atenção que eu entendo estágio como experiência, a sessão anterior, a professora também fez essa referência, e eu gosto de sempre relembrar, o estágio não é um lugar de experimentação somente, embora se faça isso, mas ele tem que ser, eu entendo que ele seja, e esse semestre, em modo particular, ele é um espaço de experiência, e aí eu estou trabalhando experiência também na perspectiva do La Roça, como aquilo que me passa, que me toca, que me atravessa, que me modifica, que me transforma, e é essa discussão da experiência que ela vai ter que permear, e que é um dos grandes argumentos que a gente tem, inclusive, para lidar com essas mudanças que Flávia acabou de sinalizar aqui, essas diretrizes, essas reformas, essas coisas que vêm sempre para baixo. Tem alguns princípios, algumas coisas que a gente não pode abrir mão. E uma delas é que o estágio ele tem que ser, no meu entendimento, um momento forte de experiência. Não é um momento de transferência de teoria para a prática, não é um momento de testagem, simplesmente. Ele é muito mais do que isso. E se ele for uma experiência, e principalmente uma experiência rica, e não quer dizer que ela seja positiva ou negativa, ela é as duas coisas, porque nós somos anjos e demônios, essa experiência, ela realmente contribui, entendo eu, para a formação de professores. E aí, para fechar, o autor principal, que não fui eu, foi o Escher, pelas imagens que eu apresentei para vocês, ele é um holandês, arquiteto e artista, que ficou conhecido pelas suas obras, que trabalham com geometria, mosaico, perspectivas e outras ideias matemáticas. Então, a minha provocação foi nesse sentido, da gente fazer, então, uma reflexão a partir dessas imagens, dessa experiência visual matemática. Obrigada. Obrigado, Andréia, pela apresentação, pelas palavras, pelas reflexões. E já passo a palavra imediatamente para a professora Luciane Bresciani. Boa noite, pessoal. Me ouve, Carlos? Tá bom o áudio? Tá bom o áudio, seja bem-vinda e fique à vontade aí para nos contar um pouco da tua experiência e das reflexões que tu traz para nós hoje. Tá ótimo. Então, inicialmente gostaria de agradecer o convite, né, por fazer parte dessa roda que fecha esse dia de atividades, essa tarde de atividades, então, organizado pela Corlicei. Muito obrigado pelo convite. Faço a representação aqui do grupo de professores do estágio 1 de docência do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. A minha atuação é na área de Educação Especial e Ensino da Língua de Sinais, dentro da faculdade, mas a fala de hoje é para contar um pouco do que aconteceu com o coletivo de estágio 1. No estágio 1 do curso de Pedagogia, os alunos podem optar, então, no 5º semestre, para a realização do estágio em Gestão Educacional, Educação Social, Educação Especial. Então, um dos 3 eixos para a realização desse estágio de 105 horas. Os principais destaques, e aí a professora Andréia trouxe, né, em imagem de forma belíssima e clara, a questão do planejamento, a docência compartilhada e a compreensão de um tempo ou outro foi algo que foi marcante em dos diferentes estágios, né, tanto na educação social, na gestão e na educação especial. Na educação especial, as alunas atuam não só em contextos escolares, os contextos não escolares, como o CAPS, o Hospital de Clínicas e alguns setores de internação, então com pacientes e com usuários de saúde mental. E a grande questão, né, e que eu destaco aqui na fala de hoje, e para poder pensar o futuro dos estágios,
na licenciatura, nas licenciaturas, é a valorização do planejamento, enquanto esse tempo de formação, o tempo importante de formação, e ele passa a ser visto de uma outra forma neste momento, e a docência compartilhada como uma possibilidade, então, de uma atuação efetiva nos espaços, nos contextos de estágio. Por que isso? Só foi possível em determinados espaços porque as alunas e os alunos estavam atuando com seus parceiros do curso de pedagogia. Nós tivemos perdas numéricas de números de alunos que estavam matriculados e que não efetivaram, então, a realização do estágio por questões tecnológicas, por questões sociais, por questões de saúde, por questões familiares. Então, poder possibilitar o desenvolvimento de um estágio com um parceiro, além da orientação, porque por mais que o professor esteja disponível pelas redes, pelo WhatsApp, pelo e-mail, que as orientações aconteçam nesse formato virtual, ter um colega para compartilhar esse espaço foi algo extremamente produtivo no sentido de um amparo. Então, a docência compartilhada se mostrou, então, né, como um fator determinante para a continuidade e desenvolvimento de muitos estágios. A professora Andréia trazia a questão do planejamento, que ele ganha potência também nesse tempo de ensino remoto emergencial e de um diálogo constante. Com as escolas ainda foi mais tranquilo, o entendimento de que não se faz estágio somente no tempo que se está em atuação na sala de aula ou na participação de uma reunião pedagógica, se faz o estágio no planejamento, na orientação, na tentativa, na experimentação, sim, mas na experiência estágio, mas em alguns contextos é algo que a gente ainda precisa dialogar muito. Então, para pensar o futuro dos estágios, é pensar um diálogo também com aqueles que nos acolhem nos espaços de estágio, porque em determinados contextos ainda foi muito difícil o entendimento de que planejamento é parte de carga horária de realização do estágio. Então, eu entendo que isso ainda é um desafio, dialogar com outros espaços, né, que a licenciatura se faz, no caso da pedagogia, em contextos hospitalares, por exemplo, precisa ainda fortalecer essa fala sobre o estágio. Com relação ao tempo, então, a gente muda a perspectiva, então, de quanto tempo, e aí se valoriza o planejamento, porque não é mais uma hora, aquilo que a gente sentava, estava dentro da escola, planejando com o professor e tudo mais, ele ocupa um dia, e sim, a gente tem materiais maravilhosos, como disse a Flávia, como os alunos também apresentaram, a gente tem material riquíssimo disponível, mas garantir a interação com esse outro sujeito, eu acho que o destaque nesse processo de 2020/1 é entender a importância do do uno, do único, a única resposta, a única interação que foi possível durante todo um processo, um teleatendimento, por exemplo, no serviço de saúde mental, que demorou para conseguir, né, para que pudesse acontecer, da tentativa das alunas, então, em contato com essa usuária, é poder entender a importância do planejar enquanto um processo extremamente importante para a formação e que uma interação, uma resposta, uma possibilidade de diálogo se faz extremamente importante e valiosa num processo como esse, que perdemos, as perdas foram grandes, não só nos estágios, mas eu acho que o fechamento de notas no dia de ontem, daqueles, né, que ainda tinham que encerrar, ficou muito claro para nós que existem muitas dificuldades e que a gente vai precisar discutir isso também. Como é que se torna possível um estágio nesse contexto, com todas as dificuldades econômicas também que os nossos alunos, que parte dos nossos alunos enfrentam. Então, eu acho que da minha fala, o que eu tinha para trazer para vocês era reforçar a importância da manutenção dos estágios e como dizia a professora Andréia, né, a gente poder pensar na resistência como espaço de resistência. Aqueles que permaneceram até o final, né, mostraram isso para nós. Então, da minha parte, é isso, e fico à disposição também para o diálogo. Obrigado, Luciane, pela participação. Lembrando que a última convidada é a professora Caroline, e depois nós vamos fazer um pequeno diálogo para finalizar. A gente está em cima da hora, é verdade,
mas podemos avançar pelo menos uns minutinhos depois das 9 para que a gente possa fazer um fechamento adequado, né? Pelo menos alguma discussão final com essas 4 professoras, tá? Então, eu passo a palavra para a professora Caroline Pacievich. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão aqui ainda. Seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo o pessoal da organização desse evento, a todo mundo que está aí ouvindo, escutando até agora. Eu acho que o evento foi realmente muito importante, apesar do cansaço que a gente está sentindo do ano, do semestre, da vida, de tudo. Esse evento realmente tinha que ter acontecido. É bem importante para a gente estar aqui fazendo ponderações e trocando ideias sobre o que foi o estágio. O convite para essa roda de conversa, então, foi para falar sobre o futuro dos estágios nas licenciaturas. E, enfim, eu sou professora de História, e então eu vou falar sobre o futuro pensando em olhar para o passado, mas não qualquer passado. Afinal de contas, eu brinquei com um conhecido, um amigo aí agora, falando sobre isso, falei, puxa, pois eu sou professora de História e eu preciso falar sobre o futuro e vou acabar falando sobre o passado. E daí ele me lembrou de uma frase, né, um verso muito famoso do Belchior, dizendo que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Mas eu vou falar de um passado que eu acho que ainda nem aconteceu. Vou tentar lembrar, assim, que eu acho que o futuro dos estágios nas licenciaturas da URGS, na licenciatura em História, especificamente, que é onde eu trabalho, mas na FACED, eu queria lembrar de alguns lugares comuns que a gente vem repetindo há, talvez, mais de séculos sobre formação de professores e de estágio, e que a gente ainda não conseguiu tornar presente. Talvez em algumas experiências sim, outros não, mas primeiro, consolidar de fato a escola pública, a sala de aula da escola pública como espaço formativo, tanto quanto a universidade. E tornar de fato, reconhecer isso institucionalmente, financeiramente, na estrutura da carga horária e da carreira do professor, né? Reconhecer o professor supervisor como parceiro no ensino, na formação e na avaliação do estagiário e no desenvolvimento do conhecimento sobre a disciplina de referência, no meu caso a história, de outras pessoas, de outras ciências, né? Esse professor supervisor, essa relação do estágio, o conhecimento que é produzido na escola, ele interpela o conhecimento da disciplina de referência como um todo, né? Outro ponto que ainda é um passado que nem é que não nos serve, a gente nem chegou a vestir ele direito, né? É pensar que o professor universitário que orienta estágio precisa ter condições de realizar o acompanhamento individual e frequente ao estagiário e à estagiária, né? Ler e discutir com eles os planejamentos e as interações com os alunos e acompanhar suas produções. Um terceiro ponto desse passado que ainda não veio é entender o planejamento e tornar isso, talvez, senso comum, tornar isso moeda comum e corrente, tornar isso reconhecido por todo mundo que pensa na profissão docente, né? É pensar o planejamento como expressão da intelectualidade docente, e não mais ver o planejamento como uma ferramenta de controle burocrático, como as colegas, né, que me precederam já disseram. Por último, radicalizar o entendimento de que as decisões pedagógicas são decisões políticas, como diz a Nicole Tuttier-Guion, pois é com um olhar político que a gente evita o falso dilema entre teoria e prática, ou entre pedagogia e história, ensino e história, ou entre a pedagogia, o ensino, a docência e a ciência de referência. E ainda, radicalizar a compreensão de que tratar de inclusão de pessoas com deficiência, ensino, educação das relações étnico-raciais, ou o debate de questões socialmente vivas,
entendê-las, radicalizar o entendimento de que esses pontos não são temas, eles são parte integrante do ensino, e isso se dá pelo reconhecimento de que ensinar é fazer política. E o que eu queria destacar, então, né, na esteira do que as minhas colegas disseram, é que a formação inicial de professores, ela não se tornou precária com a pandemia. Ela já estava bastante precária. E eu sei que isso é clichê, mas eu não quero voltar no normal de fevereiro de 2020, porque aquele já não era o mundo com o qual eu sonhava como professora de história. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu vou gastar bem menos que os meus 10 minutos, né? Talvez essa seja uma vantagem de ser a última pessoa a falar. Eu quero sair um pouco da experiência de tempo, de presente, de passado e de futuro, e ir para uma outra experiência temporal, que é a experiência do sonho, a experiência da utopia. O meu sonho, a minha utopia, para o meu trabalho a partir de agora, ou para o futuro, é um estagiário, uma estagiária que tenha o semestre livre de encargos outros para além do estágio, que seja remunerado para atuar no estágio, para aprender os primeiros passos da docência, que o estágio não seja só uma atividade de ensino, mas que ele seja, de fato, o estágio no sentido temporal mesmo dele, né? Eu gostaria que o futuro dos estágios das licenciaturas, que no futuro houvessem supervisores de estágio com carga horária remunerada apenas para orientar um estagiário, acompanhá-lo, fazer o planejamento com ele, avaliar o ensino com ele. Eu gostaria, como professora de estágio, de ter a oportunidade de estar mais perto das escolas de estágio, inclusive tendo experiências de docência, em que eu possa exercer todas as facetas que o meu cargo de professora do ensino superior me permite, né? A docência na educação básica e no ensino superior, fazer pesquisa, extensão, com os pés, a cabeça e o coração nesses dois espaços que constituem a vida profissional de quem trabalha com ensino, com educação e com estágio. Esses espaços que criam questões, em que a gente teoriza essas questões e que juntos a gente constrói. Para ser honesta, finalizando, eu não sei se isso vai acontecer, se vai ser assim, mas essa é a minha utopia. Eu desejo aqui que cada um, terminando esse seminário, com todas as experiências e todas as falas que a gente ouviu, que são encantadoras, que todo mundo aqui tenha um espaço de liberdade institucional para construir juntos as suas próprias utopias e os sonhos possíveis para o futuro. Muito obrigada. Obrigado, Caroline, pela participação. Margarete. Eu só entro para agradecer essa mesa final. Acho que saímos buscando as nossas utopias, as nossas experiências, né? Eu acho que os relatos todos durante o dia hoje foram realmente muito impressionantes e né, como orientadora de estágio há muito tempo, me sinto repleta, né, assim, de percepções, de ideias e de reflexões e provocações, né, que vocês fizeram agora. Acho que abrir a palavra, se alguém ainda gostaria de fazer comentários e, enfim, voltar para casa ou ficar em casa, né, com todas essas reflexões que hoje construímos juntos. Láucia. Colocando a câmera aqui, vejam que já é noite, né, Carlos? Nós começamos às 13 horas. Gente, assim, ó, eu quero agradecer. Nós estamos agora com 18 pessoas, mas a gente já teve muito mais gente aqui, e Margarete foi pontual, né, das falas
das experiências, das trocas, assim, o quanto isso é animador, tá? Animador nesses tempos tão complexos, né? Eu queria só fazer umas amarras com as falas das colegas, assim, rápida também, porque me suscitou muitas coisas, né? E acho, Carlos, que nós estamos devendo mais tempo para estar problematizando, e aí eu começo com a Flávia, que traz uma problematização importantíssima, né? Importantíssima do ponto de vista das amarras que ela faz, né? Com a questão da Resolução 2 de 2019 e a questão da curricularização na hierarquia, nas arquiteturas dos currículos, né, e do que nós vamos precisar, de fato, amarrar, porque práticas e estágios, eles estão, particularmente, desde o início do curso, né, e temos os programas, temos o PIBID, temos o RP, então, o quanto a gente precisa articular, né, essas discussões, e eu entendo que dentro da Colicem a gente está tentando isso, eu não sei se a gente está fazendo bem ou não está fazendo direito, ou está fazendo bem, né, mas temos GTs que estão articulando essa questão, né, e eu acho que isso é fundamental. Andréia, eu vou te dizer, tu é muito lacaniana, a gente pode conversar mais sobre isso, né, porque todas as imagens que tu trouxeste, o Lacan usou para explicar a topologia, né? Então, como a gente encontra algumas coisas, algumas amarras, né, e o que me surpreendeu no dia de hoje, eu não tinha acompanhado, Carlos, ainda todo um seminário, né, das práticas, assim, e eu acho que eu perdi muito de não ter acompanhado antes, deveria ter acompanhado muito antes, né, porque me aproxima, né, destas temáticas, dessas legislações, dessas normatizações, destas portarias, né, que estão saindo aí. Nós temos essa última agora, né, que não foi revogada, essa portaria, para voltar presencialmente. Ela não está no status de revogação, ela está no status de que o nosso ministro da Educação vai consultar a comunidade para saber sobre. Então, assim, eu não vou precisar falar mais nada, né, eu acho que não é o caso. Eu acho que, Luciane, tu traz uma coisa fundamental, assim, que lá no começo eu já não sei mais quando é o começo, mas quando nós paramos, né, de estarmos juntos presencialmente, não se sabia se a gente ia fazer estágios, nem que condições teriam e se teriam, e respeito todas as opiniões sobre a questão. Vocês são muito mais expertos na questão do estágio na licenciatura, eu tenho experiência de estágio na formação de psicólogos, tem coisas que se aproximam, tem coisas que são díspares total, né, mas acho que essa insistência, eu diria quase uma insistência do fazer os estágios, né, para somar, né, para questionar, inclusive as nossas práticas, e aí eu vou falar, né, Caroline, tu me trouxeste Hannah Arendt, assim, entre passado e futuro. É uma autora que eu tenho, não sou especialista, ela é filósofa, né, psicanalista, mas eu dialogo com ela, né, quer dizer, se eu for ler A Crise na Educação, o texto de 1957, 6, 8, 5, né, parece que eu estou abrindo a Zero Hora, não sei se a Zero Hora é a melhor referência para o que eu estou dizendo, acho que não, mas a atualidade do texto, né, então, eu acho que genial essa história, assim, nós estamos falando de um passado que não é passado, né, temporalmente, né, a educação pública é uma coisa, assim, que cada vez mais eu tenho, né, que está no âmbito do chão da escola, da rede, né, e os professores que hoje estiveram aqui da rede me fizeram pensar muito, né, de que às vezes a gente fica distante do locus que é o nosso lugar, né. Eu não estou dizendo que vocês ficam, estou falando de mim aqui, né, porque eu estou numa função ali, que é a coordenação da Colicem, né, com experiências diferentes e menos experiente do que vocês, então eu só quero agradecer, né, essa possibilidade de a gente estar junto, e eu acho que a gente tem que intensificar um pouquinho, Carlos, né, o GT segunda-feira tem reunião, o GT de estágios, e eu tenho absoluta certeza que nós vamos avaliar o dia de hoje. Eu disse que tinham que ser texturnos, Carlos, mas enfim, super valeu, né, não quero também tomar o tempo, né, assim, a gente já está vai cansando com o dia, né,
e agradecer a todos, assim, a todos que estão aqui ainda e que estiveram aqui, que estão gravados aí nas nessas reuniões que serão disponibilizadas para todos. Mais um depoimento, assim. Obrigada. Valeu, Gláucia. Eu acho que, de alguma maneira, o evento ele conseguiu congregar aspectos do trabalho docente, da formação docente, né? O trabalho docente no sentido de trazer não só professores da educação básica que trouxeram cada um à sua maneira o contexto de trabalho, né? Inclusive com aspectos da prática, com aspectos das condições de trabalho, né? E da sua interação com os nossos estagiários, né? A questão da formação docente, que é inerente ao próprio evento, acredito eu, estamos falando de um estágio docente dos cursos de licenciatura, né, e o quanto esse estágio tem uma relação da teoria com a prática, e dessa vez, nesse ano, uma prática completamente ímpar, uma prática que não foi vista por ninguém, né, de nós aqui. Nós não passamos por esse momento em outra situação que a Carolina falou no passado recente, não temos notícias de situação análoga a essa. E também o nosso trabalho docente, né, enquanto orientadores, e o quanto foi um desafio para nós lidar com esse momento. E me parece também que o pano de fundo de tudo isso me parece que, acompanhando o seminário completo, as 8 horas de seminário, como eu acompanhei, assim como teve outras pessoas que acompanharam aqui as 8 horas de seminário, o pano de fundo de todas as falas era a questão humana, né? Eram as condições sociais, políticas, econômicas e as condições de cada um dos estudantes, de cada uma das estudantes, dos estagiários que estiveram presentes, dos estudantes da educação básica que foram interpelados por esses estagiários, ou inclusive daqueles que não foram interpelados, porque não tinham como se conectar, né, ao trabalho desses estagiários. Então, me parece que, no momento em que o afastamento dos corpos nunca foi tão grande no nosso trabalho, né, houve uma aproximação humana muito grande de nossa parte, de parte dos estagiários, de parte dos nossos colegas da educação básica das escolas, e a tentativa de fazer essa interação humana, né, que é tão necessária. A Flávia aí, que é especialista na questão das interações na sala de aula, né, sabe bem do que eu estou falando, sabe até melhor do que eu. Então, eu quero agradecer a vocês. Eu acho que a gente já está com 9 horas e 6 minutos. A gente poderia continuar esse debate aqui, mas eu acho que está todo mundo cansado, né? Agradeço demais os que permaneceram até agora. Agradeço demais essas 4 professoras que finalizaram o seminário, que finalizaram de uma maneira sensacional, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas não poderia ter finalizado melhor, cada uma a seu estilo, cada uma falando de um tópico com uma abordagem diferente, mas foi realmente um fechamento com chave de ouro, né? Então, agradeço a todos. Quero fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que não apareceu aqui, que é a Camille. Sem ela, esse evento não ocorreria. Então, agradeço novamente a ela, como já agradeci em outros momentos. Agradeço a Gláucia, porque a Camille é uma historiadora. Isso, Gláucia. Agradeço a Gláucia porque eu entrei na URGS em 2017 e a Cornicem, por alguma razão, a gente sabe que
os tópicos de trabalho, as funções de trabalho, às vezes elas focam em certos temas de trabalho, né? E o estágio estava um pouco, digamos assim, não era o foco de trabalho da Qualicem em 2017, talvez também não em 2018. Mas nos últimos, desde o ano passado, a Gláucia sempre se mostrou preocupada com os estágios, sempre me chamou para conversar. Então, quero agradecer também ela, essa atenção e esse protagonismo que ela deu para os estágios. O evento desse ano foi um evento que eu propus dentro da Faculdade de Educação, um projeto de extensão da Faculdade de Educação, mas ele foi co-organizado, muito co-organizado, tá, pela Qualicem. Esse ano, o seminário dos estágios foi um evento da Qualicem, sem dúvida nenhuma, né? Então, quero agradecer demais a Gláucia por esse protagonismo que ela, digamos, redesenhou para os estágios dentro da Qualicem. Não foi só nesse momento agora da pandemia, já tinha ocorrido no ano passado, ela sempre fez questão de trazer a discussão dos estágios para dentro da Qualicem e dar esse espaço. Então, eu quero agradecer a ela, quero agradecer a todos que participaram. E é isso. Muito obrigado. Nos vemos nas próximas reuniões, nos próximos semestres, tá? No próximo semestre que está chegando aí, tá? E contem sempre com a gente com relação à questão dos estágios. Os desafios que nos aguardam no próximo semestre. Quero desejar a todos um ótimo Natal, para quem gosta de comemorar, um ótimo 2021. O pessoal que vai ter férias aí, aproveitem bem as férias, tá certo? E é isso. Carlos, parceria, né? Sem tu estares incansavelmente, nós nos ligando de noite, porque deu problema na rede, em algum lugar não ia. Nós somos todos os dias, mais de uma vez por dia. Não tem, só funciona porque tá todo mundo junto. Gente, boa noite, obrigada imensamente a todos, tá? Grande abraço, vamos todos nos cuidar. Boas festas, vamos festejar a vida também, que eu acho que é fundamental, e a gente vai se encontrar de novo com certeza. Bom descanso, valeu. Obrigado. Eu, como anfitrião, vou aguardar a saída de vocês. Tchau, gente, boa noite. Boa noite.